Então, beleza, agora a gente vai fazer um passo a passo sobre como que é a inclusão do plano de ação da plataforma. Antes de entrar no passo a passo, só quero reforçar que eu reforcei esses 3 pilares no início da apresentação, porque eu acho que é importante, porque a gente tem aqui alguns gestores municipais, que é quem clica no botão, e a gente tem os gestores municipais, que são as pessoas que estão ali pensando na política pública. O que clica no botão, ele tem uma percepção, e quem está definindo as políticas públicas, ele tem outra. Ao apresentar esses 3 pilares, eu quero mostrar para o gestor que pensa a política pública, que é importante que ele faça um plano de ação bem feito no Transfere Gov, que ele faça o preenchimento e a categorização das movimentações no BB Gestão Ágil, e que o Ministério vai dar a transparência do trabalho do Ministério, que é através dos painéis. É importante que o gestor também pense nisso no âmbito local, então que ele dê transparência das ações, que ele crie no site da Prefeitura um link que dê total transparência para o que está acontecendo no município dele. Enfim, essa é a ideia. Então, agora quem clica no botão é a parte dele agora. E o gestor, a parte anterior era essa, alertar que o gestão ágil é importante, que um plano de ação bem planejado é importante e que a transparência é mais importante ainda. Então, agora vou mostrar aqui como é que é a inclusão do plano de ação. Então, passo a passo. Esse é o site do Transfere Gov, como eu falei. Se fizer uma pesquisa simples no Google, você consegue achar o site. O primeiro site que vai aparecer é esse, abre o portal, você clica ali naquele primeiro box, e aí você já acessa o Transfere Gov. Pode passar. A primeira coisa que a gente tem orientado é que seja verificado o cadastro do município no Transfere Gov. Por quê? Porque a gente recebe um monte de ligação lá do cara que não consegue incluir o plano de ação, que não consegue enviar o plano de ação, e muitas vezes é porque ele não tem perfil para isso. Então, ao acessar o módulo de cadastro, você, numa pesquisa simples, pode identificar quem é o cadastrador do seu município e pedir para ele te dar as funcionalidades, né? Então, no caso aqui, um ente estadual ou um ente municipal, você clica ali, seleciona o ente, vai abrir um campo de busca, você pesquisa... Pode voltar. Vai abrir um campo de busca, você pesquisa o seu estado ou o seu município, e quando você selecionar, ele vai abrir aquele campo dados básicos. Ao clicar na pesquisa de usuário, ele vai listar todos os usuários que estão cadastrados. O cadastrador é quem tem esse bonequinho desenhado do lado. Então, quem tem o bonequinho é que pode dar perfil para o operador ou alterar o perfil do operador. Então, cara, eu recebo todo dia ligação do operador no município que não está conseguindo fazer, aí eu entro, vejo que o perfil dele não está atualizado, não está adequado. Só para quem não está sabendo, se eu não me engano, ano passado teve uma evolução do módulo de cadastro na plataforma. Então, muitos municípios eles estão com o cadastro pendente, porque eles pegaram a base que existia antes, atualizaram, e aí agora os municípios que não conseguem operar, a primeira coisa é fazer isso daí, pesquisar o seu município e ver se o seu cadastro está ativo. Porque nessa mudança do módulo de cadastro, cabe ao município ir lá e confirmar que está ok, porque eles puxaram de uma base antiga, atualizaram. Então, o município vai lá, dá um clique, diz que está ok, e aí o sistema passa a apresentar as funcionalidades que normalmente aparecem. Então, beleza, você já identificou o seu cadastrador, o cadastrador já deu o perfil para o operador, deu o nível 1 e o nível 2. O nível 2 é o nível mais simples, então ele consegue incluir o plano de ação, e o nível 1 é o que consegue incluir, e o nível 2 é o que consegue enviar. O 2 também consegue incluir, mas o 1 não consegue. Então, a gente verificou no módulo de cadastro a situação do município, e agora a gente vai no módulo fundo a fundo para incluir o plano de ação. Então, beleza. Na hora que a gente entra, ele dá essas opções. Você pode, no primeiro momento, consultar o seu programa para identificar o valor que o seu município tem direito a receber, mas no site do Ministério também vai estar. E aí é o mesmo valor que vai estar disponível no programa. Porém, ao clicar no programa, tem lá o campo de beneficiários, você procura o seu município e identifica o valor que está disponível para ele. Mas agora a gente vai entrar no plano de ação. Quando você clica ali no canto esquerdo da tela, em plano de ação, ele já vai abrir o campo de consulta, e você que ainda não inseriu vai clicar em adicionar plano de ação. Só voltando.
só para reforçar, é necessário estar logado na plataforma. Então, aí tem muita gente que me liga lá, ou manda e-mail, e fala que não está conseguindo incluir o plano de ação, incluir relatório de gestão. Aí, na hora que eu olho, o cara não está logado na plataforma, né? Então, é importante que sempre verifique, até porque a plataforma, às vezes, cai o login, aí você precisa fazer um novo login. Então, é sempre bom. Toda vez que você está operando, você dá uma olhada ali no canto superior direito da tela. Se tiver o bonequinho ali, é porque está logado. Se não tiver, vai estar aquele botão escrito entrar com o GovBR. Então, é sempre bom estar atento a isso. Beleza, aí você clica em adicionar plano de ação. A gente pegou um exemplo aqui do estado da Bahia. Então, esse campo do ente recebedor, ele já vai vir preenchido. Aí eu vou fazer aqui uma listagem do que a gente vai observar na análise do plano de ação, tá? Então, assim, são os critérios básicos que vão ser observados no plano de ação. Então, assim, se você fizer o que eu estou falando, a probabilidade do seu plano de ação ser aprovado imediatamente é muito grande. Eu não vou dizer que é 100%, né? Porque eu não vou me comprometer desse jeito agora, né? Mas beleza, pode voltar. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar é a data final da vigência. Por quê? Porque todo mundo sabe, né, que o STF foi lá e permitiu que a execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo fosse até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, quem botar 2024, a gente vai botar em complementação e vai mandar botar 23 aí. Então, é 31/12. Se botar 31/12, vai passar. Se botar menos, a gente vai ter que abrir para poder ajustar, porque, né, eu não acredito que alguém vai conseguir executar tudo até, sei lá, outubro ou antes disso, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai observar na nossa análise. Além disso, aqui que é importante vocês ficarem atentos. Aquele campo fundo vinculado, ele fica aberto para preenchimento. Se vocês tiverem um fundo municipal de cultura e quiserem que o recurso esteja vinculado ao fundo municipal de cultura, vocês devem cadastrar o fundo no Transfere.gov e aí vai aparecer nesse campo a opção de selecionar o fundo. O que acontece quando você indica um fundo de cultura? Se você indicar um CNPJ, a conta que vai ser gerada para a operacionalização dos recursos da Paulo Gustavo, ela vai ficar vinculada a esse CNPJ. Então, a gestão da conta, ela acaba ficando para o cara que é responsável por aquele CNPJ. Se botar a Secretaria de Cultura, o gestor de cultura passa a ser o responsável pela conta. Se deixa em branco, a conta vai ficar vinculada ao CNPJ do ente recebedor, que é o Estado ou o município. Então, é uma decisão da gestão se vai ou não vincular a conta a um órgão de cultura, que é o que a lei diz. A um fundo de cultura, um órgão de cultura ou nenhum. Se não ficou nenhum, aí vai o CNPJ do ente recebedor, né? Então, beleza. O programa, ele é de fácil identificação, vai estar MINC, Lei Paulo Gustavo, Estados, e do caso dos municípios, MINC, Lei Paulo Gustavo, municípios. E já vai vir preenchido, inclusive. Então, beleza. Primeiro ponto é data final de vigência. Se tiver 31/12, tá ok. Se tiver 30/12, eu vou aprovar. Mas se tiver 30/10, aí a gente vai mandar ajustar, tá bom? E se tiver 2024, aí vai voltar também. O fundo vinculado a gente só vai identificar, porque na Aldir a gente recebia lá, o cara cadastrava o fundo de saúde, entendeu? Aí a gente tinha que mandar ele ajustar, porque às vezes o cara não sabia e tal, enfim. Aí, então, primeiro ponto, data final de vigência. Segundo ponto, fundo vinculado. Pode passar. Diagnóstico e justificativa. Aí é isso que o Binho falou, né? Os municípios que tiverem com a gestão mais evoluída, mais madura, ele já vai estar com essas informações na mão, porque a Lei Paulo Gustavo foi aprovada no passado, né? Ele já fez as discussões localmente, ele já sabe por que ele quer o dinheiro, então ele pode trazer um texto mais complexo. O que a gente vai identificar é se o cara não está fugindo muito do que a lei propõe. Então, assim, um texto simples que indique que a execução vai ser com dos recursos da Lei Paulo Gustavo, conforme a legislação prega, é ok. Um texto complexo que traga isso é ok também. O que não pode é falar alguma coisa que não tem nada a ver com a Lei Paulo Gustavo. E aí a equipe vai estar de olho nisso. A mesma coisa dos objetivos, né? A gente colocou alguns exemplos e tal, assim, de texto simples, que no nosso ver, assim, é o mínimo que poderia ser incluído. Mas, assim, gente, tudo que está sendo colocado aqui vai ter um manual com algumas sugestões de texto. Então, assim, o que eu sugiro? Faça o seu planejamento, crie os seus textos, mas se chegar lá no dia 59 e você não tiver feito isso, sobe as ideias que estão no manual, que a gente vai aprovar e depois vocês tratem de, né, fazer o planejamento certinho e tal. Outra coisa,
o campo aplicação dos recursos. Esse é o único campo que vai ficar disponível para preenchimento, é esse campo específico. Todos os outros campos eles vão ficar travados. Então, você vai lá, verifica no decreto qual o valor que você tem direito, no caso, na publicação que está no site do Ministério, e aí você vai incluir aí o valor. Quando você incluir o campo valor total e o campo valor total do plano de ação, eles são preenchidos automaticamente. Os outros campos, que é a emenda parlamentar, recursos próprios, todos eles vão estar travados. Então, olhou lá no site do Ministério o valor, ou olhou no programa, sobe aí no campo específico, e aí você já preencheu a sua aba de dados, aí você já pode salvar, é o primeiro passo do envio do plano de ação. No momento que você salvar o plano de ação, aí a gente já consegue identificar que ele está em elaboração na plataforma Transfere.gov. Então, aí se você preencheu e baixou a tela do computador e não clicou em salvar, é a mesma coisa que você não tivesse feito nada, entendeu? Então, beleza, preencheu, salvou, aí agora o seu plano de ação já existe, já tem um código. E aí você passa para a aba das metas do plano de ação, e aí essa é a grande diferença do módulo hoje para o que foi disponibilizado na Lei Aldir Blanc. Por quê? Porque as metas elas já vão vir preenchidas, entendeu? Então, assim, as metas refletem os incisos da Lei Paulo Gustavo, que vocês estão vendo aqui, da meta 1 à meta 4, são os 4 incisos do artigo 6º, e a meta 5 é o artigo 8º. Os valores, eles já estão parametrizados. Então, o que acontece? Se vocês identificarem ali, está ali nesse campo que está circulado de verde, o valor na real, esse campo de valor ele vai vir zerado. E o valor que está pintado de verde, ele vai vir nessa primeira parte. O alocado vai estar 0%, e o máximo permitido, ele vai estar o máximo permitido dentro do inciso, de acordo com a proporcionalidade que a lei traz nos incisos. Então, vocês lembram que o artigo 6º, inciso 1, ele fala que é 1 bilhão, 900 e não sei quantos milhões para produção audiovisual. Essa mesma proporcionalidade a gente cadastrou dentro das metas. Então, quando você for registrar sua meta, ele vai estar limitado a um percentual que é o mesmo percentual que a lei traz. Então, beleza. Para você saber quanto que é, aí vou falar aqui o que vai salvar aqui a galera de humanas, né? Que é quando você passa o mouse em cima daquele izinho ali, ó, ele vai te dizer o valor máximo que você pode alocar nessa meta, respeitando a proporcionalidade. Então, se você fizer um plano de 100 mil reais, se eu não me engano, a gente cadastrou nos municípios, ficou 52,98%. E aí um plano de 100 mil reais vai poder incluir na meta 1 um valor de até R$ 52.980, entendeu? Se você botar 981, na hora de salvar o sistema vai dar erro. Se você botar R$1 a menos, na hora de salvar o sistema vai passar. Então, a orientação é essa. Olha ali no izinho azul, do lado do percentual, e veja quanto que você pode cadastrar para cada meta. Isso vai estar em todas as metas, em todos os planos de ação. Beleza, então, como as metas são fixas, você não precisa incluir a meta, mas você precisa incluir uma ação. Para quem mexe com convênio, a ação é como se fosse uma etapa. Então, você vai subir na meta 1 uma ação que é uma etapa. E aí você vai descrever nessa ação o que você vai fazer. A gente colocou aqui uma sugestão mais genérica, né? De ação, que foi o quê? Repetiu o texto da meta. Está ali, ó. Inciso 2, reforma de sala de cinema. Beleza, mas o que é um bom plano de ação? A ação 1 vai ser edital número 1, seleção de longas metragens, edital número 2, médias metragens, edital número 3, curtas metragens, aí na sua meta 2, que está ali, apoio à sala de cinema, você vai fazer um edital para selecionar cinemas de rua, para dar prêmios para eles modernizarem os equipamentos deles, por exemplo. No meu 3, né, formação e qualificação, você vai fazer um edital para selecionar professores de arte para dar aula nas escolas públicas do município, entendeu? No 4, no 4 você vai fazer tipo o inciso 2 da Aldir Blanc, as empresas estão lá falindo, aí você faz um edital para poder dar um suporte para eles pagarem as contas, porque o objetivo da lei é salvar as empresas da cultura que estão fechando por causa da pandemia. E no 8º, por exemplo, na nossa meta 5, pode ser um edital para as demais áreas. Aí vocês podem, inclusive, fazer coisas que fizeram na Aldir Blanc 1 também, porque esse artigo 8º ele é basicamente aquele inciso 3 da Aldir Blanc, que é edital para
todas as áreas da cultura. Então é isso, as ações que a gente vai observar é isso, um alto nível de planejamento, o cara já sabe o que ele vai fazer. Um baixo nível de planejamento, ele vai lá e repete o texto da meta, e aí assim, não é o ideal, mas aqui no mínimo vocês estão firmando compromisso com a gente de que vocês vão executar conforme a lei está dizendo. E aí por isso a gente entende que é possível aprovar dessa forma. Na última aba que vai ser preenchida é essa aba destinação de recursos. A gente vai olhar duas coisas apenas. Todos os recursos eles estão disponibilizados para custeio. Então, o campo ali, valor de custeio, ele vai vir preenchido. E o campo valor de investimento, na real, o valor de custeio vai vir zerado, o valor de investimento vai vir zerado, e o saldo disponível vai vir com o valor do plano de ação. O que a gente precisa? Que o saldo disponível fique zerado, que o valor de investimento fique zerado, e que o campo valor de custeio tenha todo o valor do plano de ação. O município que se planeja bem, ele sabe quais as naturezas de despesa que ele vai executar. E aí ele sobe ali, ele fala com o contador do município, aí ele bota os códigos ali e já identifica as naturezas de despesa de acordo com os editais que ele já se planejou. O município que não se planeja tão bem, ele pega e coloca um código genérico, que é esse, por exemplo, 3000, que é o que identifica custeio sem um alto nível de complexidade tal da informação. Então, beleza, eu acabei de passar por aqui o que a gente vai olhar na análise. Então, vocês estão vendo que é muito simples, né? Para finalizar, você seleciona o programa ágil, que vai estar lá, que vai ser MINC LPG Estados, MINC LPG Municípios. Quando você selecionar, você vai poder selecionar a agência bancária, você vai solicitar a conta e aí vai vincular a conta ao plano de ação. Ao fazer essa vinculação, em até 48 horas, vou dizer 72 horas, porque para a gente ter uma margem, mas em até 72 horas a plataforma vai gerar duas contas bancárias, uma identificada como audiovisual e uma identificada como outras áreas da cultura. E os recursos vão ser transferidos, o recurso do audiovisual para essa conta do audiovisual e o recurso das outras áreas da cultura para as outras áreas da cultura. O que é importante vocês saberem? Na seleção do programa BB Ágil, na prestação de contas, quem trabalhou com a Audir sabe, a gente categoriza cada movimentação financeira. A conta que vai ser gerada para o audiovisual vai ter categorias do audiovisual. A conta gerada para outras áreas da cultura vai ter categorias das outras áreas da cultura. Utilizou o recurso do audiovisual para outras áreas da cultura, você não vai conseguir identificar. E aí, se a gente identificar, né? Então, beleza. Para finalizar, você não envia para o conselho, você envia para o repassador, que somos nós, Ministério. No momento que você enviar para o repassador, vai ter uma equipe lá de 30 pessoas analisando seus planos. Eu espero que seja no mesmo ritmo da Audir, porque eu acho que quem fez sabe que a gente conseguiu impor um ritmo muito alto de análises, que a gente deu conta de mais de 4.000 municípios em 60 dias. Então, assim, eu acredito que a gente vai conseguir também agora. E aí é isso. Enviou para o repassador, vocês ficam aguardando para ver se muda a situação do plano de ação na aba de busca, que aí ele vai ficar de enviado para o repassador até que ele fique para a situação de autorizado. Quando ele tiver autorizado, significa que em até 48 horas a sua conta bancária vai ser gerada. E no momento que a sua conta bancária for gerada, a gente vai enviar para vocês o termo de adesão para assinatura. Só lembrando que o termo de adesão é adesão ao programa da Lei Paulo Gustavo, né? Então, você clica ali, você está aderindo ao programa. No texto do termo de adesão tem também o compromisso de desenvolver os organismos do Sistema Nacional de Cultura. Quando vocês receberem o termo de adesão, vocês dão uma lida lá, que vocês vão estar se comprometendo lá a garantir o que está descrito na lei. Beleza. Pode voltar. Então, beleza. Seu plano de ação foi autorizado, sua conta foi gerada, o Ministério vai enviar o termo de adesão para assinatura, e aí vocês vão, depois que vocês virem o termo de adesão, o plano de ação como autorizado, vocês vão ficar todo dia entrando na plataforma e pesquisando o seu município, na aba termo de adesão. Quando vocês estiverem buscando isso, vai estar lá. Na hora que a gente enviar, vai estar como enviado. Ao localizar o termo de adesão, você clica no lápis e manda assinar. No momento que vocês assinarem, o Ministério prepara para o pagamento. E é isso, gente. Então, a gente colocou aqui os tópicos que vão ser observados na análise.
E a gente trabalhou o fluxo aqui. Eu acredito que amanhã, na atividade que vai ser mais aberta, assim, a gente consiga tirar dúvidas. A gente tem a ideia de talvez até conseguir preencher um plano de ação aqui. Eu não vou prometer porque vai que não dá certo, né? Mas a ideia é essa. Então, enfim, a gente tenta fazer aqui na frente. Esses são os nossos contatos aí, só para vocês saberem, gente, olha só. No GovBR, Lei Paulo Gustavo, tem todas as informações da Lei Paulo Gustavo. Vão ter os painéis, vão ter a legislação, vai ter os modelos que vão ser desenvolvidos, vai ter o campo de denúncia, enfim, lá vai estar tudo. E o site, o e-mail lpg@cultura.gov.br vai ser o e-mail do atendimento. Lembrando que problemas com a plataforma, a gente consegue resolver até um certo nível no Ministério. A depender do problema, a gente tem que acionar o Ministério da Economia. Mas assim, a ideia que a gente tem é de que a gente atenda numa primeira camada. Se por acaso o problema não for possível de resolver, a gente vai orientar para que seja encaminhado para o Ministério da Economia. Para quem conhece, sabe, né, que é abrir o chamado lá no CitySmart, reclamar do problema, que eles lá, num prazo deles, eles respondem. E é isso, gente. Obrigado. Espero ter ajudado. O Ministério está à disposição para orientar nessa fase de análise, depois na fase de execução com a equipe da Diretoria de Assistência Técnica. E é isso, gente. Muita gente tem meu e-mail, quem não tiver, eu disponibilizo.